Ok. Antes de começar, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar participando desse evento e reiterar que para mim é uma satisfação poder colaborar. Então, me foi solicitado que falasse sobre doação de órgãos, dilemas sob a perspectiva do novo protocolo e por que da importância de se falar sobre o diagnóstico da morte encefálica. Esse diagnóstico ele é muito importante por vários motivos, mas principalmente porque ele é o ponto inicial para o desencadeamento das ações, os processos de doação e transplante de órgãos. Nada começa se não houver antes a etapa concluída de diagnóstico de morte encefálica. E um outro motivo importante também é pela inutilidade da manutenção do suporte à vida em pacientes com morte encefálica. A gente vive num país em que existe uma carência muito grande de leitos de UTI e, por esse motivo, se torna imperioso nós termos esse diagnóstico para podermos, dessa forma, evitar o desperdício de recursos com manutenção de pacientes em morte encefálica. Então, o conceito, né, de morte ele é discutido há muito tempo e esse é um assunto que assombra a humanidade desde os primórdios. Temos várias tentativas já de definir a morte, né? Em 1968, Harvard, 1981, aí, Comissão Presidencial dos Estados Unidos, colocou aí que um indivíduo que apresenta cessação irreversível das funções respiratórias e circulatórias ou cessação irreversível das funções do cérebro, incluindo o tronco cerebral, está morto. E no Brasil as coisas evoluíram também de forma a tentar assim, delimitar os critérios realmente para se determinar a morte encefálica, já que esse é um assunto que não pode haver dúvidas. Tem que ser um diagnóstico que não deixe espaço nenhum para a dúvida. Então, agora em 2017, houve a resolução 2173, que atualizou os critérios para abertura do protocolo de morte encefálica, detalhou os procedimentos necessários para o fechamento desse diagnóstico. E é esse o assunto que nós vamos conversar. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina 2173 de 2017, ela nos traz que o diagnóstico de morte cefálica ele é um diagnóstico obrigatório e a notificação é compulsória para a Central Estadual de Transplantes. Esse é um fato importante porque, na realidade, o que se vê muitas vezes são pacientes com quadros clínicos de coma aperceptivo, apneia, e que simplesmente não é realizado o diagnóstico da morte encefálica, muitas vezes por desconhecimento técnico dos colegas, muitas vezes por receio de haver alguma implicação legal, alguma responsabilização do profissional, enfim, muitas vezes por medo. Então, isso atrasa o diagnóstico, atrasa o processo, muitas vezes, de captação e doação de órgãos, e, além do que, também ocupa um leito que poderia ser direcionado a um paciente com uma outra situação. E lembrar que a notificação é compulsória à Central Estadual de Transplantes sempre que você tiver uma suspeita de paciente com estado de morte cefálica. A nova resolução, então, de 2017, ela tratou sobre vários assuntos, já sobre o diagnóstico de morte cefálica, e já no seu artigo 1º, ela traz algumas mudanças, né? Então, ela determina que o procedimento para a determinação da morte cefálica, ou seja, os procedimentos do protocolo DME, eles devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentem coma aperceptivo, ou seja, coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente. E que, para haver o início desse protocolo, esses pacientes, então, esse quadro tem que atender a alguns requisitos, alguns pré-requisitos. Primeiro, é necessário que exista uma causa conhecida, irreversível e capaz de causar a morte encefálica.
Então, não é possível se cogitar a realização de um protocolo de morte encefálica se você não sabe a causa desse quadro. Tá? Outro pré-requisito importante é a ausência de fatores tratáveis, ou seja, esse paciente não pode estar sob efeito de medicações sedativas, ele não pode estar com um quadro de hipotermia, então deixa bem claro que fatores tratáveis devem ser corrigidos, né? O tempo de tratamento e observação em hospital também ficou determinado claramente nessa atualização, que tem que ser um período de pelo menos 6 horas. Então, um período mínimo de observação de 6 horas, observação hospitalar, antes de poder abrir o protocolo DME. Anteriormente, não havia uma determinação do tempo necessário para observação. Sendo que quando a causa primária do quadro for uma encefalopatia hipóxico isquêmica, esse período deverá ser no mínimo 24 horas. E aqui também, outros pré-requisitos que ele coloca é que a temperatura corporal, então, medida no esôfago, na bexiga ou no reto, então, a temperatura corporal central deve ser superior a 35 graus. A temperatura axilar se torna, assim, uma medida ineficaz e equivocada no aspecto da exclusão da hipotermia. Então, é necessária a temperatura corporal central, saturação arterial de oxigênio acima de 94%, uma estabilidade hemodinâmica com uma pressão sistólica maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio para adultos. Então, denotando o quê? Que esse paciente deve ser inicialmente reanimado do ponto de vista hemodinâmico e respiratório para então se cogitar uma avaliação em direção ao diagnóstico de morte encefálica. Isso fica bem claro, bem expresso nessa nova resolução de 2017. O artigo 2º, ele determina, então, que a metodologia para a determinação do quadro de morte cefálica, tornando, então, obrigatória a realização mínima de 2 exames clínicos que confirmem o coma aperceptivo e a ausência de função do tronco encefálico, um teste de apneia, que confirme a ausência de movimentos respiratórios após a estimulação máxima dos centros respiratórios, e um exame complementar que comprove a ausência da atividade cefálica. O que é que mudou aqui? Aqui ficou expressamente colocado que o teste da apneia é realizado uma vez. Antes a gente não tinha isso, normalmente se faziam 2 testes, junto com os exames clínicos. Não existe uma determinação se o teste da apneia ocorre no primeiro exame clínico ou no segundo exame clínico, podendo ser opcional. Mas é uma vez só que deve ser realizado o teste da apneia. O artigo 3º, ele determina, então, que o exame clínico deve demonstrar de forma inequívoca a existência das seguintes condições: o coma aperceptivo, ou seja, o coma Glasgow 3, e ausência de reatividade supraespinhal, manifestada pela ausência dos reflexos de tronco cerebral. Reflexos esses que são os reflexos fotomotor, o reflexo córneo-palpebral, o reflexo óculo-cefálico, o reflexo vestíbulo calórico ou vestíbulo coclear e o reflexo de tosse. Então, na metodologia do exame clínico da morte encefálica, esses reflexos devem ser pesquisados e não pode haver dúvida nenhuma quanto à ausência de reatividade dessas estruturas. O parágrafo 1º do artigo 3º nos traz que primeiro serão realizados 2 exames clínicos, isso continua como era inicialmente. O que mudou é que cada um deles feito por um médico diferente, especificamente capacitado a realizar esses procedimentos para a determinação da morte encefálica. Anteriormente, não tínhamos essa especificidade, né, de um médico especificamente capacitado. Se tinha que os exames deveriam ser realizados por médicos especialistas e que isso trazia uma grande dificuldade, porque em muitos lugares não existiam especialistas capacitados para esse tipo de avaliação, e o clínico geral ficava alijado também, porque ele muitas vezes tinha dificuldade
de levar a cabo essa avaliação. Com essa atualização, então, ficou determinado que os exames sejam realizados por médicos especificamente capacitados. E ele também, a portaria também vai esclarecer o que é um médico especificamente capacitado. O artigo 2º traz que o profissional especificamente capacitado, o médico especificamente capacitado, será um profissional que tenha, no mínimo, 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica ou realizado o curso de capacitação para determinação em morte encefálica. Então, o profissional que se enquadra dentro dessas condições, ele é um profissional considerado especificamente capacitado para o diagnóstico da morte encefálica. Então, essa atualização tirou a necessidade expressa de ter um treinamento formal em especializações como neurologia, neurocirurgia, neuropediatria ou intensivismo, o que torna muito mais provável de se conseguir ter profissionais especificamente capacitados para o diagnóstico da morte encefálica nos diversos rincões aí do nosso Brasil que não contam com a presença de um profissional treinado numa especialidade especificamente. Então, esse aspecto ele flexibilizou bastante, no meu entender, a possibilidade do diagnóstico da morte encefálica, a possibilidade da realização do diagnóstico da morte encefálica, o que é, de certa forma, muito, muito bom para poder propiciar, então, aí um maior acesso, né, de pacientes nessa condição e, eventualmente, uma possibilidade maior de doação e captação de órgãos. O artigo 3º, ele diz que um dos médicos especificamente capacitados deverá ser especialista em uma das seguintes especialidades: medicina intensiva pediátrica, neurologia, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Mas ele coloca ainda, na verdade, que a indisponibilidade de qualquer um desses especialistas anteriormente citados, o procedimento deverá ser concluído por outro médico especificamente capacitado. Então, ele pode ser realizado por outro médico, desde que ele tenha a formação, né, necessária aí para ser considerado especificamente capacitado para o diagnóstico de morte encefálica. O artigo 4º dessa nova atualização, ele coloca que o teste da apneia deverá ser realizado uma única vez por um dos médicos responsáveis pelo exame clínico e deverá comprovar a ausência de movimentos respiratórios na presença de hipercapnia, que é a PCO2 superior a 55 milímetros de mercúrio, salvo algumas situações especiais. Mas, então, essa parte da resolução, ela simplificou o processo, porque antigamente eram necessários 2 testes de apneia. E a gente sabe que o teste de apneia é uma situação em que muitas vezes ocorrem complicações, ocorre hipoxemia, ocorre instabilidade hemodinâmica. Então, é uma etapa do processo do diagnóstico de morte encefálica que pode trazer alguma consequência e a simplificação ela se torna benéfica. Então, a partir de 2017, passa a ser então, necessário apenas um teste de apneia dentro do protocolo. O artigo 5º, ele coloca que o exame complementar para a realização do diagnóstico de morte encefálica, ele deve ser realizado em uma única vez, né? Também não determina o momento em que é feito esse exame, se isso pode ser feito entre os intervalo entre os exames clínicos ou ao final, depois da realização dos exames clínicos, e que o exame complementar ele deve, então, comprovar de forma inequívoca a parada de função cerebral. E essa caracterização inequívoca, ela vai seguir uma das condições: ou ausência de perfusão sanguínea encefálica, ou ausência da atividade metabólica cerebral,
ou ausência da atividade elétrica encefálica. Então, aqui na realização dos exames complementares, você vai poder utilizar o que tem de disponível na tua unidade de saúde. Os exames que determinam a ausência de perfusão sanguínea encefálica, o exame padrão ouro seria o exame de arteriografia cerebral. Qual o problema? O exame de arteriografia cerebral exige injeção de contraste, é um exame tecnicamente mais complexo, exige a presença de um profissional treinado na realização, então não é um exame amplamente disponível. Uma opção bem viável é o exame de Doppler transcraniano, onde também se estuda a perfusão sanguínea encefálica, sendo que o treinamento do profissional para a realização do Doppler transcraniano, ele segue algumas exigências, como um treinamento específico em serviços de sonologia cerebral, credenciados pela a Sociedade Brasileira de Radiologia. Então, é um exame tecnicamente barato, mas exige um treinamento especial na realização. Uma outra opção seria a realização de angiotomografia, que é uma opção já bem viável, né? E uma angiotomografia ou o exame de perfusão cerebral através de PET scan, que também já se tornam possibilidades mais difíceis de se dispor, né? E ainda existe também no protocolo, lá no documento que a gente preenche na determinação depois de completar, né, o exame, nós temos uma opção que é a determinação da extração cerebral de oxigênio, que é um método relativamente simples, barato de se fazer, mas que ainda carece de algum lastro na literatura, né? Assim, uma comprovação na literatura médica sobre a real aplicação no paciente em processo de determinação de morte cefálica. A segunda possibilidade seriam exames que determinam a ausência da atividade metabólica, então a extração cerebral de oxigênio se enquadraria nesse contexto, o PET scan também, e o terceiro aspecto seria exames que determinam a ausência de atividade elétrica encefálica, que é o eletroencefalograma, que acho que é o método mais utilizado, porque é um método relativamente barato e de ampla disponibilidade nos serviços de saúde em geral. Então, esta atualização, ela não modificou esses parâmetros de exame complementar, eles apenas deixa bem claro a realização de um exame e os tipos de condições que devem ser preenchidas pelos exames complementares. O artigo 9º da atualização determina que os médicos que participam de determinar o diagnóstico da morte cefálica ou os médicos assistentes, seus substitutos, eles que deverão preencher a declaração de óbito, definindo como a data e hora da morte aquela que corresponde ao momento da conclusão do último procedimento para a determinação da morte cefálica. Então, o processo de determinação da morte cefálica, o protocolo, ele, numa vez que esteja concluído, aquele é considerado o momento da morte do paciente perante a sociedade, perante a Associação Médica Brasileira e perante a lei. Não pode haver a situação do paciente ter uma morte declarada por um protocolo de morte cefálica num horário e um registro do óbito em outro horário posterior, que seria então o horário da parada cardíaca. Isso não existe, isso é uma falha inaceitável, né? Então, prestar muita atenção que a determinação do horário, a data e o horário da morte do paciente, que vai ser preenchida na declaração de óbito, ela é definida pelo protocolo. É o momento em que há o fechamento do protocolo de morte encefálica. Tá? O diagnóstico DME, ele é um diagnóstico
extremamente importante, e a partir, então, da suspeição do quadro de morte cefálica, você vai ter o desencadeamento do processo, né, de realização do protocolo. Como foi falado no começo, é necessário haver a presença de uma lesão de causa conhecida, irreversível e capaz de provocar o quadro clínico de morte cefálica desse paciente. E os fatores que possam confundir o quadro clínico devem ser afastados e corrigidos. Então, os principais fatores seriam a intoxicação exógena, então o uso de drogas que podem deprimir o sistema nervoso, e o quadro de hipotermia. Uma questão muito comum que aparece é quanto ao distúrbio hidroeletrolítico. Os pacientes que desenvolvem morte cefálica, normalmente eles vão apresentar um quadro de hipernatremia secundário ao diabetes insípido central, sendo que a hipernatremia, por si só, não é uma contraindicação ao diagnóstico de morte cefálica e à realização do protocolo. O ideal é que seja realizado antes de acontecer esse quadro do distúrbio do sódio, mas muitas vezes você tem um paciente que já rapidamente evolui com diabetes insípido e hipernatremia. Isso não contraindica a realização do protocolo e o diagnóstico, uma vez que a hipernatremia, nesse caso, ela é secundária ao diabetes insípido central, que caracteriza a morte cefálica. Mas é uma dúvida, muitas vezes, e às vezes acaba atrasando a realização do procedimento porque o paciente está com hipernatremia. Deve-se corrigir, mas a hipernatremia refratária não inviabiliza a determinação de morte cefálica, exceto se aquela é a única causa do coma. A caracterização do coma aperceptivo, lembrar que é um coma relacionado à perda completa dos mecanismos de consciência. Então, é o paciente que não tem resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação, e a estimulação deve ser uma estimulação vigorosa, né, particularmente dolorosa e intensa, para provocar uma resposta motora no paciente. Então, a compressão do rebordo orbitário, a compressão do músculo trapézio, leito ungueal, né? E aqui deve-se evitar a compressão do externo, né? Ou a compressão dos mamilos, tá? E cuidar sempre também, lembrar que os fatores podem, às vezes, confundir, que são os reflexos espinhais que podem acontecer no momento da estimulação do paciente, e trazer alguma dúvida. Lembrar que reflexos espinhais não caracterizam função cerebral, né? Então, o paciente pode ter reflexos tendinosos profundos, pode ter movimentos dos membros, pode ter atitude de epistótono, de flexão do tronco. Lembrar aqui do sinal de Lázaro, né? Que é a flexão do tronco, flexão dos joelhos. O paciente pode, muitas vezes, fazer um movimento até de quase sentar, em resposta a um estímulo doloroso, e isso realmente muitas vezes leva a uma situação assim de surpresa e de até uma certa dúvida. Mas lembrar que reflexos espinhais, eles ocorrem espontaneamente durante a estimulação dolorosa, muitas vezes pacientes com quadro de morte cefálica. A determinação também dos reflexos supraespinhais, reflexo de tronco cerebral, deve ser realizada de maneira inequívoca, com a técnica correta. Isso implica num certo treinamento, né? Mas se torna basicamente a pesquisa de 5 reflexos, né? Reflexo fotomotor, reflexo córneo-palpebral, o reflexo óculo-cefálico, o reflexo óculo-vestibular, ou prova calórica, e o reflexo da tosse. Então, eu acho que, assim, devido ao pouco tempo, a gente tentou resumir um assunto, né? E volto a frisar a importância do diagnóstico de morte cefálica para o andamento, né, do processo de doação e captação de órgãos. Nada começa, ou nada acontece, melhor dizendo, né, na doação e na captação de órgãos e num transplante, se não houver, antes disso, um processo de determinação da morte encefálica e dando ao familiar, né, ou ao paciente, aos seus familiares, o direito de continuar a sua existência na presença do órgão no corpo de outro indivíduo. Eu agradeço a
ao convite mais uma vez, e o que eu tinha preparado para a aula de hoje foi isso. Muito obrigado.